Boa noite, seja Boa noite, bem-vinda Fábio. ao Tudo nosso bom? programa, viu? É mamãe já? Eu já sou mamãe de 3 filhos. Que lindo! Olha, então parabéns, feliz Dia das Mães para Muito você, obrigada para todas as mães também que estão nos assistindo. Pois é um é. prazer estar aqui, viu? Fábio. Prazer é nosso. Se você quiser fazer sua pergunta, 11 95033 6870, você sempre tem prioridade aqui no nosso programa. Sandra, eu queria falar, em primeiro lugar, qual que é realmente o lugar da mulher na família contemporânea, hein? Então, eu penso que ao longo do tempo, o que aconteceu? A mulher, ela tinha um papel muito pequeno, ela tinha um papel muito grande como cuidadora, mas como provedora, um papel muito pequeno. Ao longo do tempo, esse papel foi crescendo. Então, qual que era o modelo de família que a gente tinha no início do século XIX? Era o homem mandava e a mulher e os filhos obedeciam e eram as regras dele. Com o início da Revolução Industrial, e a mulher teve que ir para o mercado de trabalho, o que aconteceu? Essa mulher passou a ser provedora, mas quando ela chegava em casa, era cuidadora também. E de lá para cá... Os dois papéis. Os dois papéis. E eu acho que de lá para cá, a gente vem tentando mudar isso. E eu acho que a gente tem um bom progresso nisso, mas a gente ainda está longe do que seria o ideal. Né? Então... Agora, uma coisa que eu queria falar, como que fica nessa questão com a criação dos filhos? Eles entendem essa inversão de papéis muitas vezes? Então, eu acho que muitas vezes eles ainda não entendem, mas existem famílias que já estão entendendo essas inversões. Então, hoje a gente percebe aí que algumas famílias, você tem a mulher como a provedora e o homem como cuidador. Houve até uma inversão desse papel. Porém, a gente tem que entender que tem uma dificuldade cultural dos homens de aceitar isso muitas vezes. Então, isso a gente está construindo. Eu penso que a mulher, nós mulheres, estamos construindo esse lugar onde vai ser... o homem não vai ser um ajudante nosso, ele vai ser um parceiro, onde as funções da casa e da educação dos filhos são compartilhadas igualmente. Agora, é engraçado que ainda existe muito machismo com relação a isso, né? Não, o homem é aquele que, até por parte das mulheres, né? O homem é aquele que tem que trazer o dinheiro para dentro de casa, é o provedor. E a mulher não, a mulher que cuida dos filhos e fica em casa. Já não é mais assim, já faz tempo, né? E eu acho que você tocou em 2 pontos. Acho que existe ainda famílias onde o machismo ainda é muito forte, e que você vê que mesmo numa necessidade financeira, o homem não deixa a mulher sair para o mercado de trabalho e ela fica, às vezes, profundamente infeliz, né? Embora hoje ela tenha acesso à informação, mas existem famílias que se formaram dessa maneira ainda e muitas. Porém, você tocou num ponto que eu achei super interessante, que é o quanto as mulheres, às vezes, também não ajudam para que esse machismo vá mudando, né? O que eu quero dizer? A gente quer que os maridos façam as coisas, mas às vezes a gente acha que eles não fazem direito. Então você chega em casa, tá meio mal feito, ou ele não fez ainda, então eu vou fazer. Então eu cheguei do trabalho, vou fazer. Então eu vou assumindo uma função que a gente já tinha combinado que era dele. E eu escuto muito assim, mas ele não faz direito. Então, acho que a gente tem que entender que, culturalmente, existe um machismo. Tá. Então, é preciso que nós, mulheres, também, nós possamos nos colocar no nosso papel e que os tratos sejam acordados para cada casal, né? Entendi. Uma coisa que eu queria te perguntar, a sua opinião, né, específica. Hoje, por exemplo, a educação, né, a gente vê o reflexo da educação que foi dado tanto para o homem quanto para a mulher, ou seja, nós estamos refletindo aquilo que foi a educação que nós recebemos, ou você vê uma pressão da sociedade de uma maneira mais densa que faz com que essa inversão de papéis se torne cada vez mais conflituosa?
Eu acho que a inversão de papéis, ela é conflituosa mesmo. Acho que a gente contribui para isso, tem uma cultura para isso, mas e eu penso que nós somos aquilo que nós aprendemos, né? Então, Entendi. assim, a nossa história familiar diz muito de quem nós somos. Então, é claro que ao longo dos anos, dos séculos, essa história vai se modificando e ela pode se modificar. Então, eu acho que até numa relação machista, né? Hoje, qual que é a diferença? Nós, mulheres, podemos conversar. Eu posso estar aqui no seu programa falando sobre as mulheres, falando sobre sentimentos, né? Então, falando sobre as necessidades. Então, acho que isso mudou bastante, porque hoje a gente tem acesso a informações que antes as mulheres não tinham acesso, né? Então, acho que isso muda bastante. Justamente o caso da informação é que faz com que a mulher também saia cada vez mais. Agora, engraçado que eu estava vendo, por exemplo, uma estimativa, a mulher ganha menos que o homem exercendo a mesma função. Isso, não é? Infelizmente, isso é real, né? A gente ainda está longe de ganhar os mesmos salários que os homens, né? Acho que é uma questão cultural que a gente está tentando mudar isso, né? Porque hoje, se você pensar, tem mais mulheres até no mercado de trabalho do que homens. Né? Quase que, aliás, não é que tem mais, mas na verdade essas mulheres elas estão ganhando no mercado de trabalho cada vez mais, só que com salários mais baixos, infelizmente. Você sabe que tem esses programas de artesanato na TV? Minha esposa adora assistir os programas de artesanato. E eu vi esses dias um homem tricotando, mas tricotava bem. Interessante, né? Essas habilidades que nós temos, né? As profissões, os hobbies, como, por exemplo, tricotar, costurar, cozinhar, trabalhos manuais de maneira geral, é um poder de escolha das mulheres ou é um resgate da delicadeza da feminilidade? Eu acredito que é um poder de escolha. Eu acho que hoje é um poder de escolha. Eu posso ser, dentro do meu padrão, o que eu quiser. Se eu quiser ficar em casa para cuidar dos filhos, eu posso. Se eu quiser ir trabalhar, eu posso. Não eu, Sandra, eu digo, nós, mulheres, podemos escolher hoje e, claro, que dentro de um contexto. Então, acho que, assim, eu penso que não houve uma perda da feminilidade da mulher por ela ir ao mercado de trabalho. Eu acho que isso é muito relativo. Eu acho que hoje tem uma busca muito grande pela feminilidade e eu acho que o que acontece é que nós temos a modernidade hoje a nosso favor. Então, a gente está ganhando tempo em várias coisas que antigamente não tínhamos. A gente está pegando ajuda, então você tem hoje escolas, creches, tem os avós que muitas vezes já existiam, mas que hoje estão mais dispostos a ajudar, né? Então tem todo esse contexto que está mudando, né, Fábio? Uma coisa que às vezes as pessoas param a gente e comentam, né, nas ruas e tudo mais com relação a essa questão familiar é que às vezes no dia a dia, quando a mulher está trabalhando, o marido também vai levar os filhos na escola. Ele acaba passando roupa, às vezes é de contribuição mesmo do próprio marido no dia a dia. Sim. Mas muitas das vezes, quando só a mulher está empregada, o marido faz essas funções. É absolutamente normal, temos que encarar isso com uma certa normalidade, não é? Sim, nós temos que encarar com uma normalidade total. Tem muitas famílias hoje assim, mas nem sempre é encarado dessa maneira. Os homens ainda estão bem resistentes, às vezes se sentem com a autoestima baixa por não estarem no mercado de trabalho e estarem fazendo as funções domésticas, mas é uma coisa que a gente tem que cuidar, porque está mudando. E por que não, né? Como eu te falei há pouco, às vezes até por questões financeiras, o marido não deixa a mulher ir trabalhar, né? Então, por que não? Se a minha esposa está numa ascensão profissional muito boa, né? Por que eu não posso ajudá-la como parceria, né? Porque também a gente não precisa pensar em tudo como definitivo. Às vezes
são fases. Sim. E se não forem, também a gente tem que encarar como uma dinâmica daquele casal, né? É isso. Vamos dizer assim, qual seria o desafio para as mães, já que estamos nos aproximando do Dia das Mães, para essa próxima década, vamos colocar assim? Eu acho que o desafio muito... Olha essa pergunta, hein? Aqui, sentou aqui, eu posso mesmo. O desafio, eu acho que a gente precisa se cobrar menos, Fábio. Eu Olha acho só, que interessante. nós mulheres estamos nos cobrando demais. Verdade. E a gente dá conta. Quanto mais a gente dá conta, mais a gente vai fazendo e vai fazendo. E eu acho que assim, a gente tem que pensar que a gente tem que fazer o que é possível, né? Porque eu penso que a mulher também, culturalmente, ainda está com isso de achar que é tudo responsabilidade dela, a questão da casa e da educação dos filhos, né? Embora muitas, nós estamos tentando mudar isso, mas tem uma coisa cultural que a gente também precisa olhar para isso como mulher, né? Então, eu acho que o maior desafio é esse, a gente se cobrar menos, permitir receber ajuda, porque tem muita gente que não pede ajuda também, né? Gostaria que o companheiro fosse diferente, né? Mas não pede ajuda. Então, eu acho que é importante isso, a gente também olhar um pouquinho para nós neste sentido. Ter um carinho a mais, Isso, não é isso? Isso. Sandra Baldassi, obrigado pela sua Nada. presença, que papo gostoso, viu? Adorei, foi um prazer estar aqui. Eu queria deixar meu Facebook. Por favor. Minha página no Facebook, que é Sandra Baldassi, psicóloga. Sandra Baldassi, Isso. psicóloga. Isso. E aí, se alguém quiser mandar alguma mensagem, fazer alguma pergunta, eu estou à Tá disposição. aparecendo na tela. O Tiago está falando para mim, ó, tá aí na tela, Fábio, tá aí na tela. Tá para o pessoal poder anotar bonitinho ali que tem Baldassi com 2 Cs. Baldassi com 2 Cs. Sandra Baldassi, psicóloga, muito obrigada. Muito obrigado, e um viu, feliz Sandra? Dia das Mães Obrigado. a todas. Muito obrigado, viu? Pode ficar sentadinho aqui.